Alô, boa noite. Oi, Bru, tu me ouve? Oi, lindona! Ai, Oi, que tudo bom? delícia te ter aqui! Coisa boa. Eu Coisa tô meio ceguinha boa. ainda, que eu tô de recuperatório da cirurgia refrativa, mas deu tudo certo. Ah, verdade, tinha até esquecido. Que bom, nossa, nem deu pra notar nada. Se você não tivesse comentado, Tá tudo bem. lindona, lindona, lindona. Você tá aqui no Sul ou tá em São Paulo? Não, tô em São Paulo. Ai, que ótimo. Ó, tô vendo várias pessoas que eu conheço entrando. Luiz, Anair, querida, adorei vê-la aqui. Bru, vamos dar uns 3, 4 minutinhos só pra galera ir conectando. Eu sei que tem um monte de gente curioso pra te escutar e te ouvir. A gente fez a maior propaganda. Acho que não tem quem não te conheça e não passe a te admirar profundamente, né? A Tati, queridona. Muita gente louca pra te ouvir aqui. Te prepara. Le- Hoje vem perguntas. Coisa boa. Super bom. Que bom, galera. O pessoal que tá entrando, Va- conforme for surgindo aí dúvidas, perguntas. Oi? Vários amigos entrando. Ai, que delícia! Dá um oi aí. A Cíntia, querida! Sim. Ai, ai. Que show! Que coisa boa. Então tá bom. Logo, logo, a gente tá só dando aqui o pessoal que tá entrando. A gente tá aguardando 2 minutinhos só. E a gente já começa aqui o nosso bate-papo sobre segurança psicológica e inovação. Um tema super quente aí nas nossas agendas, cada vez mais, né, Bru? Bastante. Ainda mais depois do mundo pós-Covid, Incrível, né? a gente tá cada vez mais interessado nessa pauta. Que coisa boa, que coisa boa. Que esse seja um grande legado para todos, né? Acho que sim. Deve fazer bastante coisa. Coisa boa. A Magda, amada, adorei te ver aqui, Magda. Tem algumas pessoas que eu só vejo ali do Insta, né? Mas que eu não conheço. Que bom ter vocês aqui. A Lilian. Acho que a galera tá chegando. Bru, vamos começando a quebrar o gelo aqui? Uhum. Bom, para quem já está conectado com a gente, né? A nossa live aqui hoje, a ideia é a gente trocar aí fazer um bate-bola aqui com a Bru, que para mim é um privilégio enorme, né? Daquelas pessoas que a gente conhece e leva sempre no coração e não tem como não esquecer, né? E, Bru, brigadão, assim, primeiramente, por topar o nosso convite, de poder aí disponibilizar, acho que um pouco do que tu aprendeu na vida e nessa caminhada, né? Assim, que possa inspirar e servir de insight para quem está aqui com a gente nos ouvindo ou quem vai escutar depois, né? Então, super obrigada de coração. Tenho certeza que vai ser um super bate-bola, assim, e para mim, um privilégio enorme. Ai, Bom, também, para quem está chegando aqui, oi? também estou muito feliz de estar aqui, né? Tá Ai, coisa uma conversa, mas deu certo e hoje vai rolar, estou bem feliz. é isso aí. A gente não pode desistir daquilo que a gente acredita muito, né? É isso. E essa foi a nossa. Isso foi o que, enfim, nos fez fazer acontecer. Porque hoje em dia é cada vez mais desafiador a gente conciliar agendas, né? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Toneto, da Nil Capacitação Humana. Dentre várias temáticas que eu trabalho, né? Uma delas que eu tenho me especializado bastante é sobre segurança psicológica. E a nossa ideia aqui hoje, né, com a nossa convidada super mega especial, é que a gente possa aí fazer um bate-bola com a Bru e entender um pouco, assim, de qual é a relevância que essa temática tem na nossa vida, né? No que a segurança psicológica nos ajuda. E aqui, olhando um pouco para a trajetória da Bru, assim, especialmente quando a gente, né, se desafia e quer buscar inovação, né? E também para organizações que têm esse desafio hoje, sim, até como forma de, enfim, crescer e se manter no mercado em que ela está inserida, né, Bru? Então, assim, apresentando rapidamente, a Bru é uma profissional aí que tem já uma longa caminhada, né, em algumas grandes escolas, organizações, sempre trabalhando na área de tecnologia e inovação, né, Bru? Vou deixar para tu detalhar um pouquinho mais para nós.
E atualmente aí com o desafio de ser a gerente geral da área de operações de produtos do TikTok, né, Bruce? Se tu puder até explicar pra gente um pouquinho, assim, o nosso foco aqui não é a empresa, é a Bru e a história da vida da Bru, mas acho que é legal entender um pouquinho de qual é o teu desafio hoje, quando a gente fala do TikTok, sempre, enfim, acho que tá aí, brilha os olhos de todo mundo de querer entender um pouquinho como é que as coisas funcionam, tá, Bru? Joga a bola aí pra ti. Quem é a Bru na visão da própria Bru, né? Legal. Bom, obrigada de novo pelo convite. A gente se conhece há algum tempo, já é parceira aí de outros carnavais. Fico sempre feliz de conseguir contribuir um pouco. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Barciak. Eu faço muitas coisas. Atualmente, eu sou gestora de operação de produto no TikTok. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso, mas já trabalhei com atividade, de produtos em outros contextos, e eu comecei mesmo em fábrica, Uhum. engenheira de processos, bem de chão de fábrica. Bom, né? O que eu posso falar sobre o que eu faço hoje? Vamos pensar que o TikTok existem dois mundos, né? Existe o mundo dos usuários, como a gente aqui, por exemplo, está fazendo a live no Instagram, né? Todo mundo tem o aplicativo instalado e a gente consome conteúdo, a mesma coisa para o TikTok. Uhum. Uma das maneiras que o TikTok monetiza é através de publicidade, né? Acertar. E dentro do serviço de publicidade existem algumas soluções que a gente chama de soluções de ad, que são os produtos. E dentro dos produtos existem estruturas de operação de produto. Mesmo que seja digital, a gente precisa de estruturas para poder suportar aquela operação e, né, dentro da cozinha as coisas rodem. Então, basicamente, o que eu faço é gerir algumas dessas soluções, né, que a gente oferta para anunciantes aí no mundo todo. Excelente, Bru. Bom, agora eu acho que trazendo aqui para o centro da nossa conversa, especificamente a temática que a gente está se propondo, né, que é segurança psicológica e inovação. Uhum. Que relação existe entre essas coisas, né? Talvez aí a primeira pergunta, né, Bru, que eu gostaria de fazer é quando tu pensas, né, em criar um ambiente que ele fomente e que ele favoreça a inovação, o que você destacaria, assim, dentro da tua experiência, que são elementos essenciais para que a gente consiga ter esse resultado? Tá, legal. Eu acho, não, eu vivo isso e hoje eu estou numa empresa que é referência em inovação, né? Quem está ditando muito do que acontece no mundo. Não, Uhum. não existe inovação se a gente não conseguir criar um ambiente onde todo mundo consiga expor a sua ideia, onde a gente consiga construir sobre a ideia do outro, onde a gente consiga analisar e ter perspectivas diferentes. A inovação ela só surge nesses momentos de desconforto com o estranho, né? Se a gente está muito acostumado com algo que já acontece há muito tempo, a gente nova, a gente vai só dar continuidade em algo que já existe. E, para mim, segurança psicológica tem tudo a ver com isso. Ambientes que são altamente multiculturais, como o que eu estou trabalhando hoje. Imagina, é gente da Ásia, é gente dos Estados Unidos, é gente de tudo quanto é canto. O choque cultural é muito grande. Então, como que a gente quer criar soluções inovadoras se as pessoas não se sentem confortáveis para poder trazer o seu ponto de vista, questionar, trazer questões que são únicas, né? E fica muito nítido isso quando tu tem um ambiente com muita diversidade. E a segurança psicológica faz diferença nisso. A gente só vai ter confiança de se expor e conseguir mesmo comprar eu vou me expor para fazer diferente, eu vou trazer essa vulnerabilidade para que a gente consiga alcançar um patamar novo, se o ambiente for seguro, né? Se eu tenho segurança de que eu não sou repreendido, de que não vai me gerar nenhum tipo de retorno negativo, então assim, é básico. Não, sem segurança
psicológica não rola, assim. Às vezes tem diversidade, às vezes tem pessoas diferentes, mas as pessoas não sentem a segurança para poder trazer, né, do ponto de vista real. E aí não é nada. Bacana, Bru, assim, te ouvindo, né? E aí aproveitando para quem está nos escutando, né? Que talvez uma pergunta que possa surgir é, tá, mas assim, na prática, né? O que que é a segurança psicológica? O que que você precisa ver, sentir no ambiente para? Eu acho que assim, parafraseando aí a própria Bru, né? É muito do que a Bru acabou de trazer. É justamente assim, você sentir que você tem espaço para falar, compartilhar aquilo que realmente você está pensando e sentindo sem medo algum. Sem medo de como as pessoas vão reagir, sem medo do que pode acontecer, sem medo de sofrer qualquer tipo de retaliação, ou, enfim, qualquer retorno negativo, né? Ou ação que decorre do que você acabou de falar, negativa para você mesma, né? Assim, de uma forma muito simplista, é isso, né, Bru? E sabe o que eu achei super interessante a tua fala? Porque na semana passada a gente teve uma aula sobre segurança psicológica. E aí com um grupo fechado, enfim, menor. E uma das questões que apareceu é, tá, mas assim, então quando a gente fala de trabalhar numa equipe que ela é multicultural, é impossível ter segurança psicológica. Porque cada cultura tem as suas referências. O que você tem para falar pra gente disso, Bru? Mentira, mentira. Eu acho que, inclusive, as pessoas deveriam aprender muito a apreciar diferente, né? Eu acho que existem muitas formas em que a gente consegue adequar o ambiente para que as pessoas, independente da cultura dela, elas consigam se sentir confortáveis o suficiente para se expor. Eu vou te dar um exemplo, né? Às vezes a gente tem discussões e fica muito nítido, por exemplo, que um perfil de um profissional asiático, um chinês, eles são muito mais fechados. Então, assim, tudo é muito voltado para resultado, mas não existe muito essa coisa que a gente tem aqui, né, no brasileiro, de small talk, da gente, sabe, se ambientar. A gente precisa disso para poder fazer quase aquele aquecimento para poder se abrir, né? Eles não têm isso. Porém, ninguém poda quando isso acontece. A gente meio que entende que para eles a coisa precisa ser mais direta e para a gente ter essa aproximação. Então, por que eu estou te falando isso? Um ambiente onde, por exemplo, as pessoas de culturas diferentes não se sentirem seguras psicologicamente, pode ser que eu comece a criar interpretações na minha cabeça por não adotar uma conduta que não seja aquela do ambiente. Isso é um problemão, né? Porque aí a gente começa a moldar e perde toda aquela essência da originalidade, da diferença, da perspectiva diferente. E cuidar para que isso não aconteça é muito importante. Então, um ambiente onde a gente consiga respeitar e entender diferenças, onde as pessoas genuinamente entendam o porquê que as coisas acontecem daquela forma, sem tentar seguir, é o ideal. E é muito legal que aqui eu vejo muito acontecer essas choques, assim, né? Começa a reunião, aquele pessoal que é mais latino falando, não sei o quê, daqui a pouco. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente entende o que para cada pessoa é importante. Isso é importante ser dito. Não existe um jogo velado que precisa ser jogado. A gente entende e abraça a diferença. E isso é uma coisa muito de atitude. Inclusive da gente conseguir não estar inseguro quando, né, tá numa situação dessas, porque às vezes acontece de tu ir para um momento onde teoricamente tu tem que estar com uma atitude aberta, só que tu já criou uma série de gatilhos e armadura, se armou todo para ir para um comportamento assim, porque eles se comportam dessa forma, e na verdade não é isso que se deseja, né? Então
Eu acho que tem muito uma questão pessoal envolvida, assim, da gente estar disposto a estar aberto para ser vulnerável e entender a vulnerabilidade dos outros. Perfeito. Eu queria salientar, Bru, assim, 2, 3 pontos da tua fala que eu acho brilhante, né? Dentro dessa questão de se é possível construir segurança psicológica entre pessoas tão diferentes, né? E por vezes de culturas, países totalmente diferentes. Não só países, né? Se a gente pegar o próprio Brasil, a gente sabe das diferenças que tem, né? E aí, assim, te ouvindo, eu acho que eu reforço o meu entendimento de que quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando da essência do ser humano que ela transcende qualquer cultura. É o que todos nós queremos, poder ser nós mesmos. É isso. Né? Assim, como essência é isso. É isso que a gente quer, é isso que a gente valoriza e talvez a melhor tradução de segurança psicológica seja isso. Claro que isso não tem nada a ver com sincericídio, que é uma outra pergunta, a preocupação que as pessoas trazem quando a gente começa a falar. Ah, mas então eu posso dizer qualquer coisa e o que eu quero. Não, segurança psicológica não pressupõe dizer qualquer coisa e tudo que eu quero. Pressupõe você ser verdadeiro e expor aquilo que você está sentindo. Mas, né, se você está se excedendo ou sendo inapropriado nas suas colocações, se existe segurança psicológica naquele ambiente, alguém vai se sentir à vontade para te sinalizar. E aí a gente vai buscando o equilíbrio, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando daquilo que qualquer ser humano deseja, que é poder ser ele mesmo, em todos os espaços onde ele está. E o outro ponto que eu achei bárbaro na tua fala e que eu queria pontuar, Bru, é assim, quando a gente fala, realmente falar, ser verdadeiro e falar o que você pensa e sente, não é sobre só o produto, o processo, o tema em pauta. Às vezes é sobre como você está se sentindo e da forma que você está sendo tratado naquele grupo, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho isso, assim, né? Quando você fala peraí, né? Dessas hipóteses, e é super normal a gente levantar hipóteses, né? Quando algo é diferente, mas assim, a gente tem que lembrar que são só hipóteses e elas só passarão a ser verdades que a gente pode assumir como verdades depois que eu fizer essa pergunta, depois que eu compartilhar esta leitura que eu estou fazendo sobre a outra pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela precisa ou do que ela não precisa. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, assim, Bru, no dia a dia de trabalho de vocês, assim, né? Quando tu te depara com alguma questão, assim, qual que é a abordagem, assim, né? É trazer para o grupo essa questão? É tratar no individual? Conta um pouco pra gente aí. Pois é, essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem muito, assim, para mim é muito sobre isso. A gente esquece que num ambiente, criar um ambiente psicologicamente seguro não é só pra gente, é para todo mundo. E eu acho que isso, se a gente tiver essa consciência, veta bastante esses mal entendidos. Então, assim, porque eu me sinto psicologicamente segura nesse ambiente, eu vou falar o que eu quiser, doa quem doer. Eu acho que não. Tem que sempre ter essa boa intenção de manter o ambiente seguro para todos, não só para mim mesmo. E eu acho que essa deveria ser, na maioria dos ambientes às vezes não acontece, um objetivo comum de todos. Então, assim, a gente só vai conseguir trocar se for confortável para todos. E ser confortável para todos também envolve entender, se preocupar em entender mais do que ser entendido. E as pessoas esquecem disso. A gente está tão preocupado em ser entendido, em ser aceito, em poder ser quem eu sou, que se esquece de criar esse ambiente para as pessoas também. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo muito em ambientes que são altamente colaborativos, eu participo de alguns, inclusive, é essa preocupação genuína, assim, de eu não vou me preocupar só quando me doer, quando não estiver funcionando para mim, mas quando eu ver que não está funcionando o conjunto, quando alguém não estiver confortável. E aí a gente não atua de uma forma reativa, né? Assim, depois que acontece alguma coisa, algum atrito, ou a gente vê que as pessoas, pior do que o atrito, quando as pessoas meio que assim, lavei minhas mãos, eu não vou me preocupar com isso, eu não vou me expor, sabe? Ficar uma postura indiferente.
a gente age de uma maneira proativa, como fazer a manutenção daquele sistema. E isso requer atenção para os outros, né? Mais do que atenção a si mesmo, é atenção aos outros. E é uma qualidade bem difícil de se construir, na minha opinião. Perfeito. Bru, deixa eu te fazer uma outra provocação que te ouvindo me veio, tá? Há 2 semanas a gente gravou um podcast com o Carlos Roios também sobre segurança psicológica. E aí uma das questões que ele trouxe, assim, que eu achei super curiosa, né? Ele disse, tá, mas assim... E aqui eu tô vendo que tem algumas pessoas nos ouvindo e não necessariamente hoje estão dentro de corporações, né? Como é que você vê essa questão da segurança psicológica na vida pessoal? E a provocação do Carlos foi, mas Aline, será que isso que às vezes a gente sente falta, né? Ou a dificuldade de criar esses espaços psicologicamente seguros no trabalho, não é só um reflexo do que a gente vive dentro de casa? O que você diz sobre isso? Pergunta, eu não sei se eu tenho tanta referência para responder sobre isso, mas eu acho que vamos pegar assim um exemplo de família, né? Tem um monte de atrito na família. Dificilmente eu vejo atritos ou famílias que resolvem atritos se só uma pessoa toma a frente para resolver aquilo. Sempre precisa de um movimento conjunto. E não é nem questão assim de que a gente fala assim de ceder. Não é isso, é estar realmente engajado para encontrar uma solução para algo, né? E no caso aqui é que todo mundo consiga se sentir confortável o suficiente para trazer o seu melhor, né? E para conseguir trabalhar no que precisa ser trabalhado de uma forma positiva. Eu lembro sempre que eu falo de segurança psicológica e até desafios pessoais, eu levo muito o radical collaboration, assim. Então, às vezes tá rolando atrito em casa, né? Tô na red zone, tipo, não tô com uma atitude positiva. Qualquer coisa que rolar daqui vai ser encrenca. Não é hora de abrir a boca e tentar falar alguma coisa, porque eu não vou conseguir ajudar, né? Então, faz parte dessa autoconsciência, né? De saber que eu não estou contribuindo de uma forma positiva naquele momento, mas também entender que naquele momento, se com quem eu estou me relacionando eu entrar nesse estado, muito provavelmente eu vou botar a pessoa naquele estado também. Perfeito. E eu acho que é muito sobre isso, assim, é um termômetro interno e externo, e sempre prestando atenção em como as minhas ações refletem também no que pode ir ou trigar alguma coisa no outro. Enfim, sempre bate em atitude, né, pra mim. Perfeito, Bru, perfeito. E assim, né, eu acho que o ponto aqui que eu boto um highlight, assim, né, eu gostaria de salientar muito quando a gente fala de segurança psicológica, a gente não tá falando de só botar pra fora e também não tá falando de aceitar tudo que vem. A gente está falando de ter espaço para que todos possam, de fato, compartilhar o que está batendo e que exista uma intenção genuína e verdadeira de a gente buscar uma solução, né? Que depende do diálogo. Mas, como você falou, depende muito de você se conhecer e entender, porque não basta uma boa intenção, você precisa estar em condições de realmente entrar nesse diálogo e buscar uma solução que atenda a todas as partes, né? E aí, assim, quando eu falo disso, né, eu gosto muito daquela metáfora, não sei se você lembra que a gente trabalha no Radical, que é a história da mãe que tinha 2 filhas em casa e que ela tinha uma única laranja. E aí as 2 filhas pediram para a mãe uma laranja. E a mãe pensou, bom, não tem o que fazer, né? A única saída é cortar a laranja ao meio e ela deu meia laranja para cada uma. Quando, na verdade, depois ela foi ver que uma filha queria a casca para fazer o bolo e a outra filha queria, né, o suco da laranja para fazer um suco. Então, assim, o quanto que a gente tem que cuidar, porque frente à diversidade, abrir espaço para diversidade de opiniões e formas de ver, não necessariamente elas são contraditórias. Né? Se a gente souber dialogar, a gente pode ver que por vezes tem complementos. Ou por vezes, né, a gente vai ter que entender o que é essencial para cada um, e aí a gente vai tentar
atender o máximo de interesses possíveis, preservando o que é essencial para cada um, né? Então tem jeito e tem forma, né? Mas aqui, sem avançar para como é que a gente lida com gestão de conflitos, né? Que eu acho que é a sequência, talvez, e é quando não tem a segurança psicológica, né? Como é que a gente constrói. Mas o ponto é, tem que ter esse interesse genuíno, mas tem que, antes disso, ter um espaço onde eu entendo que vale a pena. E a única forma da gente encontrar a mesma solução é a gente compartilhando o que a gente está sentindo e ouvindo o que o outro de fato tem para dizer, né, Bru? E isso parece tão simples, mas às vezes, no piscar dos olhos, está tão longe do piloto automático da vida, né? Bem complicado, na verdade. Mas existem muitas técnicas, né, para a gente conseguir organizar isso. Às vezes a gente acha que né, principalmente agora no online, para pessoas que, por exemplo, trabalham com equipes que estão em vários lugares. É muito importante despender realmente tempo, investir para conhecer, para tentar criar conexões genuínas com as pessoas. Tem muito de viés inconscientes, né? Da gente achar pontos de contato, criar algumas referências no outro para conseguir ter essa similaridade. Mas é muito importante. O impessoal faz com que a gente se abra menos, né? E se abrir é vulnerabilidade, não adianta. E aí, vulnerabilidade, a gente volta para a segurança psicológica. Só vai ser vulnerável onde a gente se sente seguro psicologicamente. Então, é muito importante investir. O online é horrível para isso. É horrível. Eu detesto falar com as pessoas online. Detesto, mas vai, dá um jeito, marca uma conversa, conhece a pessoa, vai além do que está ali, sabe? Explícito. Da tarefa em si, né, Bru? Isso, se interessa e funciona muito. Por incrível que pareça, isso é uma opinião bem pessoal, talvez se a gente catar, tem estudo sobre isso. O online parece que requer muito mais dessa habilidade relacional das pessoas, né? Que a gente tem aquelas nuances, assim, de ver quem está conversando com quem no escritório, de dar uma olhada, ver se a pessoa está irritada, está feliz, não tem essas nuances. Então, o online exige um set de skills novos. Perfeito. Né? Não jamais para isso. Eu acho que talvez por isso que as pessoas tenham tanta dificuldade de conseguir, sabe? Trabalhar mesmo de forma colaborativa e satisfatória no online. É bem diferente. Perfeito. Bru, e conta para nós, assim, na tua caminhada, assim, né, ao longo da tua jornada aí, profissional, você já se deparou com ambientes onde não tinha segurança psicológica? Já. Conta pra gente o que acontece quando não tem segurança psicológica. Ai, meu Deus, olha os gatilhos da vida. Pois já aconteceu comigo, inclusive, de eu ter um burnout bem sério por uma situação dessa. Eu sou uma pessoa bastante comprometida com as coisas que eu acredito e eu sou bem do tipo de pessoa que se joga, assim, sabe? Põe e vai para cima. E traz opinião, quer ver as coisas avançando. Eu sempre tive esse perfil nesse estilo. E não saber avaliar também onde eu estava foi o que me levou ao burnout. Porque eu achava que agir dessa forma que eu estava acostumada era o jeito certo. E naquele ambiente eu me expus demais, né? Num ambiente em que eu não deveria me expor. Eu acho que tem muito a ver com o começo da conversa, né? Falar o que pensa e agir do jeito que quer e propósito. Calma lá, assim, às vezes pessoalmente o que cobra o preço é muito alto. No meu caso, eu tive um burnout bem sério. Então, assim, pessoalmente pode acontecer, né, isso que eu falei, né, de ter algum prejuízo pessoal, frustração. É muito comum, porque tu quer ver as coisas acontecendo, não vão acontecer, tu quer ser ouvido, não vai. Até prejuízos para a organização mesmo, né?
falta de inovação. Clássico, né? Ah, a gente quer mudar, fazer diferente, não consegue. Atritos, muito também. Enfim, já vivi situações assim, e é bem importante estar atento, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, que ambiente cool, as pessoas são legais e não sei o quê, mas aí tu vai ver, não é bem Só assim. que não. Então, a gente volta pro entenda com profundidade onde você tá, com profundidade as pessoas, invista nas relações, invista em entender também como que aquilo bate para ti pessoalmente também, né? O nosso corpo dá muitos sinais que às vezes a gente não lê. Tô me sentindo desconfortável com alguma coisa, o que que será? Daqui a pouco tu não tá conseguindo expor uma ideia, não tá conseguindo ser tu mesmo naquele ambiente, ser você mesmo. E, enfim, tu pode estar só acumulando sintomas de um ambiente que não é psicologicamente seguro para ti. Perfeito. E Bru, vamos lá. Na tua visão, quando você está num ambiente que não é psicologicamente seguro, existe a saída? Dá para transformar esse ambiente num ambiente psicologicamente seguro? Se sim, como? Quem é responsável? Sim. Dá para resolver. Como eu comecei a conversa, é uma atitude que ela é primeiro individual, né? A gente, quando quer estar num ambiente seguro, a gente também faz parte daquele ambiente. E pode ser que algumas vezes o ambiente ele não está seguro para a maioria por conta da sua atitude. Eu acho que isso, inclusive, precisa ser muito, muito avaliado. Então, como que a gente consegue criar ambiente seguro? Primeiro de tudo é ter uma atitude protagonista para que isso aconteça. Atenção às pessoas, atenção a si mesmo. Se tu tá numa posição de liderança, no caso aqui, né? Principalmente atenção aos outros, né? Às vezes a gente vai muito com o pé na porta. Eu já tive posição de liderança, acontece. Se tu não tá numa posição de liderança, é a gente tentar agir por influência. E uma dica boa que eu dou, assim, pequenas vitórias são sempre a melhor propaganda. Então, assim, em vez de querer conquistar a organização inteira, a organização toda é uma bagunça, nossa, ninguém se conversa, não consigo expor, ninguém... Tudo bem, então constrói as tuas pequenas alianças e mostra resultados diferentes disso para ir começando a ganhar massa de manobra, aí vai começar a criar, né, um grupo de pessoas que aderem ao movimento e vai crescendo, vai criando massa crítica e vai contagiando. Essa coisa de contagiar é pro bem e pro mal, né? A gente fala muito do lado negativo e esquece do lado positivo disso. Então, atitude sempre, assim, número 1. Seja você a mudança que você quer ver. O ambiente não tá bom. Então, vamos eu consigo dar pequenos passos na direção daquilo que eu acredito. Excelente. Então, se eu entendi bem, tem solução? Sempre tem. Quem pode? Você. Qualquer pessoa, independente de posição. E... Como? Podendo, né? Primeiro, acho que você traz uma coisa super importante, que é fazer uma boa leitura do ambiente e entender o quanto que naquele ambiente se pratica de fato o que se fala, né? Que eu acho que é um pouco o que você trouxe. E aí, quando a gente vai lá entender um pouco de como as organizações funcionam, né? A gente diz que tem as organizações de zona verde, que são aquelas que explicitamente têm, né? Ela é psicologicamente segura e, enfim, tem muito espaço para o diálogo e para você compartilhar o que realmente pensa. No outro extremo, a gente tem aí as organizações de zona vermelha, né? Que são aquelas onde, de fato, todo mundo sabe e fala que não tem esse ambiente. E tem aquelas que são as mais perigosas e difíceis, às vezes, da gente ler, que são as organizações de zona rosa. Que são aquelas que se dizem psicologicamente seguras, mas na prática não é assim que funciona, né? Então, acho que saber fazer essa leitura e saber
inclusive identificar quem são as alianças que você pode fazer para ir tentando fazer um movimento, é fundamental. E eu acho que é super bacana, porque tanto eu quanto você, né? Acho que a gente já foi aí protagonistas nesse sentido, né? Temos aí algumas experiências que nos trouxeram musculatura, né, Bru? E Sim. acho que, assim, que legal, né? Quando a gente para e olha, assim, como a gente sai mais forte, revigorado e convicto de algumas coisas, né? Que eu acho que é um pouco isso, assim, que eu brinco que é a minha marca, né? Eu só estou onde, de fato, eu posso ser quem eu sou. Se eu não puder ser, obrigada, com licença, mas eu não desisto antes de tentar de verdade, assim, né? Eu acho que essa é um pouco o nosso legado aqui que a gente pode deixar. Ali, eu queria comentar uma coisa sobre isso, né? Sobre ser quem você é. Tá tudo bem você adotar comportamentos de acordo com a sua audiência. Então, assim, que eu acho que as pessoas confundem isso, tá? Eu ser mesma, eu vou ser eu mesma falando com o CEO da empresa ou com os estagiários. Mas a linguagem, a forma que eu vou me portar, ela vai se adaptar um pouquinho. Perfeito. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, né? A gente vai assim, isso, calma, vamos lá, sabe assim, entenda a sua essência, né? Eu acho que é sobre isso. E às vezes tu tem que ajustar o jeito que tu fala, o jeito que tu te porta, para poder ser compreendido, aceito, né? Pelo interlocutor, por quem tu tá falando. E eu volto lá pro começo. Então, assim, esteja atento ao outro, né? Às vezes você vai precisar... É essa sintonia e a conexão, né? É a flexibilidade para saber fazer essa leitura e fazer essa adequação, não perdendo a sua essência, né? Porque a gente falava, né? Você precisa não é se colocar de qualquer jeito de forma inapropriada. Pelo contrário, é você saber fazer essa leitura, não perder a essência e conseguir trazer esse cuidado, né? Cuidado para si e para o outro. Aí quem tá gerando a insegurança é você, né? Exatamente. Que é um pouquinho aquilo que a gente falava do sincericídio, né? Assim, insegurança psicológica, assim, né? Excelente, Bru. O que assim, hoje vendo, olhando as organizações que você conhece, os profissionais com quem você tem trocado, assim, numa escala e aqui não é pesquisa, viu? É bem feeling mesmo. Numa escala de 0 a 10, você diria que a gente está onde nessa jornada, assim, enquanto organizações, né, que querem inovar, que, enfim, acho que hoje querer inovar e ter que inovar é quase que imprescindível para qualquer negócio, né? Mas claro que em alguns mais intensidade e outros menos. O que você me diz, assim, qual que é teu feeling? Onde estamos nessa jornada, Bru? Eu acho que a gente tem evoluído muito num sentido de que falamos coisas e investimos em desenvolver habilidades que não investíamos há bem pouco tempo atrás. Porém, eu acho que ainda é muito difícil mostrar resultado e conseguir criar essa massa crítica que eu comentei. Principalmente, bom, falando bem da minha realidade, né? Eu saí de empresas que são multinacionais, centenárias, de indústrias tradicionais, querendo fazer transformação. Para essa galera bem complexo, porque requer o que a gente está falando desde o começo, que é mudança de mindset mesmo. Isso é uma mudança de pensamento muito grande, né? Mudar o foco do que está percebendo, de como se comporta, é bem complexo. Porém, é o que eu falei, o assunto sabe que é importante, existem alguns ensaios e, né, já é melhor do que era pouco tempo atrás. Eu vejo, por exemplo, que organizações que são mais novas, mais modernas, nativas digitais, elas já estão mais próximas dessa forma de trabalho. Não tem problema? Tem um monte de problema, né? Tem muita coisa, muita pink zone aí, né? Muita coisa que parece, dentro não é bem assim. Mas eu acho que é um pouco mais fácil porque o negócio requer essa agilidade é parte do core do negócio. Então é um pouco
mais aberto, eu vou dizer assim. Uhum. Mas varia muito, tem empresa de todo tipo. Mas é aquilo, né? É muito importante a gente saber onde eu quero estar também pessoalmente nesse cenário de mundo, para entender também qual que é o perfil de empresa que eu quero contribuir. Perfeito, Tem gente perfeito. que está muito disposta a puxar a transformação e ser aquela alavanca. Bom, Aline, a gente viveu muito isso. É prazerosíssimo, mas dá trabalho. Dá trabalho, tem uma energia aí e uma flexibilidade que é essencial, assim. E eu acho que é legal, assim, você trouxe, assim, na perspectiva das organizações, mas também dos profissionais, né? Sim. Que, por vezes, têm uma ambição de crescer, de se desenvolver, de manter a empregabilidade, E a gente está falando de uma competência que hoje ela é base, né? Em maior ou menor grau, em quase que todas as realidades, independente de se falar dela diretamente ou não, né, Bru? E aí, acho que um dos grandes desafios é a gente botar esse discurso na prática, né? A gente ser psicologicamente seguro e não falar de. É bem interessante. A gente falou, repeti milhões de vezes nessa uma hora, mas assim, passo número um é a gente olhar para si mesmo e agir da forma a conseguir construir esse caminho. Eu acho que autoconhecimento é tudo. Graças a Deus, a gente está falando cada vez mais disso. E entender a influência que a gente tem nos ambientes que a gente está. Às vezes a gente acha que está arrasando porque é muito diferente, é muito moderno, e às vezes está gerando uma baita de uma dor de barriga, né? Não conseguindo influenciar as pessoas para irem naquela direção. Então é bem importante a gente se conhecer. E até para saber, né, em que tipo de empresa eu quero trabalhar. É muito importante para conseguir construir a carreira da melhor forma possível. Excelente. Bru, aqui antes da gente indo já um pouco para a nossa reta final, duas questões. Uma delas é assim, o que tu diria que hoje são os maiores desafios, as maiores barreiras que um líder enfrenta para construir um ambiente psicologicamente seguro? Boa. Para mim, o primeiro deles é o líder conseguir realmente entender quem são as pessoas que estão no time, num sentido não só de conhecer as pessoas, mas entender as dinâmicas que giram em torno das pessoas. Bom, tu sabe que eu sou agilista, né? Para quem não me conhece, vai saber agora. As pessoas são muito diferentes, assim, na forma como elas performam, na forma como elas gostam de executar tarefas. E por mais que a gente está falando num nível operacional e tático aqui, né? Como a gente organiza, o time opera as coisas que tem que operar, isso passa muito por uma avaliação no nível bem pessoal do líder com relação a cada pessoa. Entender onde a pessoa performa melhor, entender o que a pessoa está buscando. E esse sentimento de ser entendido como liderado faz com que a pessoa seja uma pessoa que vai estar a favor do movimento de construir um ambiente seguro para todo mundo. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, né? Às vezes a gente está tão focado ali em vamos entregar, e é isso e aquilo, e a gente esquece de montar um setup adequado para fazer aquilo. Isso não é perda de tempo, isso é investimento, tá, gente? Olha aí, capacitação humana. Eu acho que também, com relação a isso, comunicação sempre é desafio. Sempre. E aí a gente generaliza muito comunicação para ou falar ou documento, e comunicação é bem mais do que as pessoas, elas percebem e recebem informação, absorvem informação de maneiras muito diferentes. E essa preocupação genuína em não só comunicar, mas também garantir que as pessoas estão entendendo, ela é muito importante. Muito, muito importante. Né? De novo, o cuidado genuíno com o outro, né, Bru? Não só o que eu emito, mas como ele está recebendo e está impactando, né? Exatamente. Excelente.
E é interessante que, de alguma forma, o que tu trazes como os maiores desafios, eles já são desafios há um tempo para diferentes propósitos, e aqui em segurança psicológica não é diferente, né? É claro que eu vejo que, assim, eu não acho que segurança psicológica é só um termo da moda para algo que já se falava e fazia. Eu acho que ter essa consciência do quão importante é criar um espaço onde a Aline pode ser a Aline, a Bruna pode ser a Bruna, e isso coexistir, eu acho que é um avanço em termos de mundo do trabalho que a gente está buscando e ter essa consciência e focar nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente só chega nisso se souber e for capaz de desenvolver a empatia e a boa comunicação, que de alguma forma é o ter consciência do que eu estou expressando e assegurar que impacto isso está gerando no outro e como que está sendo compreendido por ele, né? Porque essa é a base para que a gente possa avançar para construir um ambiente psicologicamente seguro, né? Então, Onde a gente fala, fala, fala e não se sente ouvido. Cansa, né? Aí a gente daqui a pouco começa com o pessoal na energia lá em cima, todo mundo com uma atitude super green zone, e do cansaço a gente joga o pessoal para uma pink zone. Não vai nem para uma red zone. Então tem que tomar muito cuidado para não matar, né, movimentos bons na bobeira, né? Por pura desatenção. Perfeito. E aí, para quem não tem a linguagem do que a Bru acabou de falar, do Green Zone e do Red Zone, que a gente internaliza isso, né? Nada mais é do que você tá nesse estado de abertura plena e genuína, ou de você daqui a pouco se ver super na defensiva, assim, né? Já fechado, pouco flexível para realmente escutar o que o outro tá trazendo, assim. Esse final de semana eu tava lendo o livro da CNV, né? Da comunicação não violenta. Amo. E aí o Rosenberg, ele salienta, assim, o quanto que quando você verdadeiramente escuta o outro, o poder transformador que isso pode ter para o outro, né? E, de novo, é disso que a gente está falando quando a gente fala de segurança psicológica, de alguma forma, né, Bru? Bru, acho que aqui, a Liz, se tu puder dar uma olhada pra gente, se tem alguma pergunta, alguma questão aí. Eu queria só, assim... A Liz tá escutando, Liz? Consegue nos ajudar aqui? Ou quem estiver aí nos assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitar esse tempo da Bru aqui é precioso, né? Eu também. Bru, acho que enquanto a gente vê se surge alguma pergunta, o que seria a tua dica final aí para quem está nos assistindo ou vai assistir depois, quando a gente pensa em segurança psicológica? A Bru sempre foi uma, assim, tu te reconhece alguém que de alguma forma sempre teve um modelo mental voltado para naturalmente construir isso nas tuas relações? Não. Quando que aconteceu a virada de chave? Como? Não, eu acho que a gente não sei se conhecia alguém assim. Talvez eu tenha conhecido pessoas que sempre foram assim, mas no meu caso não foi. A gente, todo mundo, né? A gente vem aí da nossa criação, das coisas que a gente passa, a gente cria uma série de defesas, né? E é bem importante a gente conseguir entender esses gatilhos que cada um de nós tem, né? E se reconhecer. No Radical Collaboration fala muito disso. Eu lembro que quando eu fiz contigo o treinamento foi muito revelador, né? Ver como comportamentos me colocavam em uma atitude reativa, e é muito doido. Na hora que tu tem consciência de quais são os teus gatilhos, parece que aquilo se dissolve, tu consegue retomar para uma atitude positiva muito mais rápido. Então, nem sempre fui assim. Às vezes eu piso fora também, né? Acho que todo mundo tem momentos, mas é uma busca constante de autoconhecimento, de empatia, de respeito pelo outro. Não só respeito, mas curiosidade genuína com os outros que o cercam. Quebra de preconceitos. Às vezes a gente olha assim, ai, não bati muito, aquela pessoa muito formal, eu sou mais informal. Calma, né? Vai lá, entende, abraça. Eu acho que isso tudo faz muito parte de construir um ambiente psicologicamente seguro e ser uma pessoa que contribui para isso também. Excelente. Acho que sim, o que tu acaba trazendo e que a gente não falou, né, Bruna, nessa tua fala agora,
é o quanto que segurança psicológica, primeiro, é algo que é uma construção coletiva. E não é algo que, uma vez construído, está lá. É algo que requer, assim, requer um cultivo, uma manutenção diária. É algo que você reforça ou destrói a qualquer instante, né? Mas se você estiver atento e perceber quando você estiver prestes a fazer algo que tende a comprometer, ou você se dá conta, ou alguém que está ali te sinalizar, isso faz parte do construir e do manter um ambiente psicologicamente seguro, Não né? leva, É disso que a gente está falando. não leva pro coração. Exato. É um processo, e é um processo que requer amadurecimento, requer, como você falou, acho que essa jornada do autoconhecimento, assim, né? Porque senão talvez algumas pessoas nos escutando vão dizer, ah, não, mas então elas eram assim, tiveram sorte disso, tiveram privilégio daquilo. Não! É uma jornada de se olhar profundamente, se conhecer, assim, do tipo, que legal, eu tenho isso, mas puxa, eu tenho todos esses outros fatores aqui, né? E como é que a gente vai trabalhando isso para que isso não seja algo que você simplesmente projeta no outro para não olhar para coisas tuas, né, Bru? Tu sabe que tu me lembrou uma coisa que aconteceu faz bem pouco tempo. Teve uma confusão na empresa. Tem, tá, gente? Tem confusão. E aí eu, linda e plena, não entrei na confusão. E aí uma colega minha disse assim, nossa, nada te tira do sério, não sei o quê. Eu assim, são anos, anos entendendo como sair bem de situações dessas. E eu acho que é isso também, assim, leva tudo como aprendizado, né? Se não deu certo dessa vez, tu vai fazer certo da próxima e tu vai fazer de uma maneira diferente. E é isso, é repertório, gente. Repertório para ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, que contribui bem, contribui para o mundo, enfim, é isso. Excelente, Bru. A gente não está falando de perfeição, porque perfeição não existe, mas a gente está falando da humildade, de você reconhecer e poder, inclusive, olhar para isso e compartilhar, e a partir disso reconstruir e reforçar, né? Acho que isso é segurança psicológica na veia, assim, né? Como essência. Que legal. Liz, eu vi que tu colocou aqui pra gente, né, algum comentário. Alguma pergunta, alguma dúvida que nós deveríamos... que ficou em aberto e a gente não viu? Eu não vi nada aqui. Eu não sei se tu viu alguma coisa, Bru. Ou se alguém quiser, enfim, abrir o microfone e fazer alguma pergunta. Eu não vi, com certeza. A gente estava tão conectada aqui que acabou não vendo se rolou aí alguma questão, né? Não vi. Mas demais, Bru. Bem como eu imaginava, assim, né? Com toda a tua trajetória e eu acompanhei parte dela, assim, linda de ver, né? Super obrigada, assim, e tenho certeza que muito do que a gente foi trazendo aqui pode, sim, contribuir e muito com várias pessoas que têm se deparado aí com dúvidas, questionamentos ou mesmo desafios, né? Quando a gente pensa dessa temática que, de novo, não é mais uma escolha, né? Não. Ela é cada vez mais uma necessidade e feliz de quem abre os olhos e vai atrás, porque realmente pode transformar e muito a sua forma de ver e lidar com as situações, né? Começando como se percebe, né, Bru? É um pouco isso que a gente está dizendo. Vida pessoal, né? Então, eu acho que o que eu queria passar é assim, né? Não só busque por ambientes seguros, mas tenha a habilidade de construir ambientes seguros também. E no final, toda a conversa é sobre isso. Isso é uma habilidade nova, que não é tão nova assim, sendo estudada há pouco tempo, e é passível de se aprender, gente. E aprendizado é contínuo. Às vezes a gente só vai ficar bom praticando, né? Então, vamos Excelente. Basta querer, né, Bru? É algo que todos nós podemos, basta querer, mas mais do que querer, eu acho que ter consciência do quão crítico e o quanto pode fazer a diferença. Às vezes, muito daquilo que a gente deseja depende dessa habilidade, né, Ju? Né, Bru? Sim, pra gente construir, como você falou, a realidade que a gente busca e não esperar encontrá-la por acaso por aí, né? É isso. Show de bola. Eu vi aqui que a Alice colocou para nós que não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta em aberto. Então, vamos fechando por aqui, né? Para não nos estendermos muito mais aqui no horário. Bru, de novo,
Gratidão imensa. Saudade. Sempre um aprendizado enorme trocar contigo. Até uma próxima. Combinado. Beijão, gente. Boa noite aí para quem assistiu. Adorei participar. Beijão. Show de bola. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? Beijão. Tchau.